Essa é a vida dos Masai, a tribo guerreira que troca vacas por mulheres. Está pronto para descobrir uma das culturas mais impactantes e surpreendentes do planeta? Então, fique até o final, porque isso vai te deixar sem palavras. Curta, inscreva-se e compartilhe, que já começamos. Nas vastas planícies da África Oriental, onde a savana se estende até o horizonte infinito e o vento carrega aromas ancestrais, a vida do povo Maasai foi forjada ao longo de séculos de adaptação, resiliência e uma profunda conexão com a natureza circundante. Este povo, reconhecido mundialmente por seu espírito guerreiro e inabalável preservação cultural, sobreviveu em um ambiente dominado não apenas por secas e calor escaldante, mas também pelos predadores mais temidos do planeta. Uma realidade que influencia cada gesto, decisão e aspecto de sua sociedade. Os Maasai habitam regiões onde leões, leopardos, hienas e búfalos vagam livremente, representando um desafio constante à sobrevivência diária. Nesse ambiente hostil, a comunidade aprendeu a coexistir com os predadores e a respeitar profundamente sua presença, compreendendo que a vida na savana é um delicado equilíbrio entre força, adaptabilidade e sabedoria ancestral. As aldeias conhecidas como maniatas são construídas em círculos que funcionam tanto como estruturas simbólicas de unidade comunitária, quanto como barreiras físicas contra os animais selvagens que espreitam à noite, reforçando uma arquitetura que responde diretamente à realidade descrita no documento fornecido, onde a proteção do gado e das famílias é essencial para a continuidade cultural. A organização social Maasai é estruturada em torno de um sistema etário que define as responsabilidades e os papéis de cada membro, da infância à velhice. As crianças começam observando os mais velhos, absorvendo conhecimentos práticos relacionados ao pastoreio, à migração sazonal e a sua relação com a natureza. Ao atingirem a adolescência, os jovens entram na fase Moran, tornando-se guerreiros cuja missão é guardar o gado, proteger a comunidade e demonstrar força por meio de rituais que durante séculos incluíram a caça ao leão. Embora hoje essa prática tenha se transformado em performances cerimoniais para proteger a vida selvagem ameaçada de extinção. Essa transição é um momento crucial que marca a entrada na vida adulta. Um processo que, como afirma o texto original, envolve coragem, disciplina e uma conexão espiritual com os ancestrais. A vida dos guerreiros é caracterizada por treinamento constante, cooperação entre pares e a compreensão de um código de honra que guia suas ações dentro e fora da aldeia. Durante esse período, a dança Dumu, famosa por seus impressionantes saltos verticais, torna-se uma expressão de força, coordenação e destreza física, reforçando a identidade masculina dentro da comunidade e demonstrando a importância do corpo como instrumento de defesa e simbolismo cultural. Embora a cerimônia tenha um aspecto competitivo, ela também representa camaradagem e coesão social, à medida que os participantes buscam demonstrar sua habilidade perante os mais velhos, mantendo o respeito pelos seus companheiros guerreiros. As jovens mulheres Maasai, por sua vez, recebem uma educação que abrange habilidades domésticas, conhecimento sobre criação de filhos, organização familiar e papéis na comunidade. A preparação para o casamento inclui a compreensão da estrutura social em que viverão, o aprendizado da gestão de recursos essenciais e a participação em rituais que fortalecem sua conexão com a tradição. O casamento, como claramente estabelecido no documento original, depende da capacidade do homem de fornecer um dote de vacas, um recurso fundamental que representa riqueza, prestígio e responsabilidade. Esse sistema, longe de ser uma simples transação material, implica uma profunda valorização do gado, que para os Maasai é uma fonte de alimento, um símbolo de vida e o cerne de sua estrutura econômica. A poligamia é uma prática aceita e difundida entre os Maasai, especialmente entre os homens com grandes rebanhos, visto que o número de cabeças de gado é um indicador direto de status social. Ter várias esposas implica não apenas prestígio, mas também a capacidade de sustentar múltiplas famílias dentro da maniata, onde cada mulher pode ter sua própria cabana e contribuir para o funcionamento geral da família extensa.
A convivência entre esposas é tipicamente caracterizada por cooperação, apoio mútuo e criação compartilhada dos filhos. Uma dinâmica que fortalece a continuidade cultural e o senso de comunidade. Esse modo de vida está profundamente enraizado nas práticas descritas no documento fornecido, onde a família é uma unidade ampla, solidária e essencial para o equilíbrio social. As moradias Maasai, construídas com barro, galhos e esterco de vaca, apresentam um design prático que regula a temperatura interna e protege contra animais selvagens. As casas circulares, sustentadas por uma estrutura coletiva, servem como um símbolo arquitetônico da unidade do grupo e da relação indissociável entre o povo e seu meio ambiente. A construção dessas casas, realizada principalmente por mulheres, reflete uma profunda compreensão do ambiente e dos materiais disponíveis, servindo como um claro exemplo de sustentabilidade tradicional que perdura às gerações. Essa arquitetura responde não apenas a necessidades práticas, mas também a um simbolismo que enfatiza a proteção, a privacidade e o significado espiritual do lar na cultura Maasai. Um dos elementos mais marcantes da tradição Maasai é a bebida ritual preparada com leite e sangue de vaca, reservada para cerimônias importantes ou momentos comunitários que exigem força física e espiritual. Essa mistura, mencionada no documento original, é obtida sem ferir o animal, reforçando o profundo respeito que os Maasai nutrem por seu gado. Além do valor nutricional, a bebida simboliza a união entre a vitalidade do animal e a resiliência humana, servindo como um lembrete da interdependência que sustenta a vida na savana. Em celebrações ou transições de status, compartilhar essa bebida é um ato sagrado que fortalece o espírito comunitário e reafirma a identidade do grupo. No passado, os Maasai praticavam um antigo ato de hospitalidade, que consistia em permitir que um visitante passasse a noite com uma das esposas do anfitrião. De acordo com o documento citado, essa prática simbolizava não apenas generosidade, mas também a intenção de construir alianças, demonstrar abundância e fortalecer a cooperação entre os grupos. Embora esse costume tenha diminuído consideravelmente ao longo do tempo e com a influência do mundo moderno, seu significado histórico revela a complexidade social da tribo, onde a hospitalidade, a confiança e o respeito mútuo desempenhavam um papel crucial na coesão da comunidade e na segurança coletiva diante de um ambiente imprevisível e frequentemente perigoso. Ao longo dos anos, os anciãos Maasai, chamados Mizi, tornaram-se pilares de sabedoria, arbitragem e memória coletiva. Suas vozes são ouvidas com reverência em decisões importantes que afetam a comunidade, e sua autoridade não deriva da força física, mas do conhecimento acumulado sobre genealogias, rituais, relações intertribais e sobrevivência na savana. Em uma sociedade onde a história é transmitida principalmente de forma oral, os Mizi representam a continuidade entre gerações e o elo espiritual com os ancestrais. O respeito que lhes é demonstrado, claramente descrito no documento fundador, reflete uma estrutura social na qual a velhice é um status honroso, não uma limitação, e onde os anciãos são guardiões da tradição e guias morais para a juventude. O povo Maasai também preserva um profundo simbolismo em suas vestimentas, especialmente no uso do chuká, o manto de cores vibrantes que envolve seus corpos. O vermelho, predominante em muitas de suas roupas, simboliza coragem, força e proteção contra os perigos da savana. O azul evoca a chuva que fertiliza a terra. O verde representa a vida e a abundância de animais. As mulheres adornam suas roupas com colares, pulseiras e brincos feitos de contas coloridas, cada padrão narrando histórias familiares, marcos pessoais ou status dentro da comunidade. Essas joias não têm apenas uma função estética. Elas funcionam como uma linguagem simbólica que comunica identidade, alianças e trajetórias de vida. A vida do povo Maasai, embora profundamente tradicional, passou por transformações nas últimas décadas devido às mudanças globais, à conservação ambiental e ao contato com as sociedades modernas. Muitas práticas rituais, como a caça ao leão, foram modificadas para proteger espécies ameaçadas de extinção, enquanto outras foram,
adaptadas para coexistir com as novas realidades da migração, da educação formal e da participação em economias mistas. No entanto, essas transformações não alteraram a essência do povo Maasai, que continua a preservar sua identidade por meio de rituais, canções, danças e cerimônias que reafirmam sua história e sua conexão com a savana. Uma relação que permanece central para seu modo de vida. Se esta jornada pela vida dos Maasai está te surpreendendo, não se esqueça de dar inscreva-se e compartilhar este vídeo. Ainda há muito para descobrir, e o melhor ainda está por vir. Fique até o final. Hoje, os Maasai mantêm um delicado equilíbrio entre tradição e mudança, enfrentando desafios relacionados à redução das pastagens, às pressões da urbanização e à necessidade de integrar tecnologias modernas sem perder a essência de sua identidade cultural. A educação tornou-se uma ponte entre mundos, permitindo que jovens, os Maasai, adquirem novas ferramentas para proteger seu patrimônio, gerenciar recursos e participar de decisões comunitárias mais amplas. No entanto, mesmo com essas novas influências, a vida na Maniata, a importância do gado e o respeito aos mais velhos permanecem pilares imutáveis que sustentam a estrutura social do grupo. A continuidade cultural do povo Maasai é sustentada por uma complexa rede de práticas que abrangem não apenas a defesa de seu território e o manejo de seu gado, mas também uma profunda espiritualidade que permeia cada ato cotidiano. Para os Maasai, a terra não é simplesmente um espaço físico que habitam, mas um ser vivo que respira, nutre e exige respeito constante. Essa concepção do meio ambiente se manifesta em suas migrações sazonais, em busca de pastagens frescas para o gado e evitando o esgotamento dos recursos em um mesmo local. Os deslocamentos do grupo são guiados tanto por observações meteorológicas quanto pelo conhecimento transmitido oralmente, o que lhes permite interpretar sinais no céu, o comportamento animal e os ciclos naturais que aprenderam a decifrar ao longo dos séculos. Cada migração é um lembrete de que a vida Maasai se baseia em um delicado equilíbrio entre mobilidade e permanência. Um equilíbrio que exige disciplina, cooperação e uma profunda sensibilidade às necessidades do rebanho. O gado, centro absoluto da vida econômica e social Maasai, determina celebrações, alianças matrimoniais, comércio e decisões políticas internas. Os anciãos ensinam os jovens a reconhecer a saúde de uma vaca pela textura de sua pele, o formato de seus chifres, a clareza de seus olhos ou a consistência de seu leite. Até mesmo a maneira como uma vaca se move ou reage a certos estímulos é interpretada como uma mensagem que indica a qualidade da pastagem, a presença de predadores ou mudanças climáticas iminentes. Esse conhecimento, longe de ser acidental, faz parte de um complexo sistema de observação que permitiu ao povo sobreviver por gerações. Cada animal tem valor emocional e simbólico. E perder um para um predador ou doença é muito mais do que uma perda econômica. É um golpe emocional que afeta todo o grupo. A relação entre os Maasai e os animais selvagens também é permeada por respeito, admiração e respeito mútuo. Embora os leões representassem um desafio para os antigos guerreiros, esses animais também eram vistos como mestres, forçando os jovens a desenvolver habilidades essenciais de furtividade, estratégia e coragem. Os anciãos ensinam que confrontar um leão não era um ato de crueldade, mas um diálogo de força entre duas criaturas que compartilham a mesma terra. Com o tempo, quando a caça foi restringida para proteger os grandes felinos, os Maasai encontraram maneiras de manter vivo o simbolismo do confronto por meio de rituais que expressam o espírito guerreiro sem destruir a vida selvagem, que consideram parte fundamental do equilíbrio natural. Os rituais espirituais do povo Maasai envolvem cantos polifônicos, danças circulares e orações dedicadas a Enkai, a divindade suprema associada tanto ao céu quanto à terra. Enkai pode se manifestar benevolamente através de chuvas abundantes ou mostrar severidade através de secas prolongadas, e assim as cerimônias buscam manter uma relação harmoniosa com essa força divina. As orações são realizadas em comunidade, utilizando ritmos que evocam o movimento do vento entre as acácias e o mugido distante de animais selvagens.
A espiritualidade Maasai é inseparável da vida cotidiana, permeando todas as atividades. Suas crenças determinam quando plantar, como proteger o gado, quando realizar ritos de passagem e como enfrentar dificuldades coletivas. A hospitalidade Maasai, embora algumas práticas ancestrais tenham caído em desuso, permanece um pilar fundamental de sua identidade. Quando um visitante chega a Manyata, recebe água, leite ou chá e é oferecido um lugar seguro para descansar. A comunidade valoriza muito o ato de receber e oferecer abrigo, pois em um território onde as estradas são longas e a vida selvagem pode ser perigosa, a sobrevivência muitas vezes depende da ajuda mútua. Essa hospitalidade não se limita aos humanos. Até mesmo animais feridos podem receber cuidados temporários se houver a crença de que sua morte perturbaria o equilíbrio do meio ambiente. A maneira como os Maasai se relacionam com o mundo exterior reflete uma profunda ética baseada na reciprocidade, no respeito e na consciência de que ninguém prospera isolado. A adaptação aos tempos modernos gerou tensões dentro da comunidade, particularmente entre aqueles que desejam incorporar mudanças e aqueles que buscam preservar as tradições estritamente como foram transmitidas por seus ancestrais. A educação formal, embora apoiada em muitas aldeias, levanta questões sobre o futuro do estilo de vida nômade, especialmente à medida que os jovens desenvolvem aspirações que se afastam das práticas pastoris. No entanto, muitos conseguiram conciliar os dois mundos, tornando-se defensores da conservação ambiental, guias locais para visitantes estrangeiros ou intermediários entre organizações externas e comunidades tradicionais. Dessa forma, a identidade Maasai continua a evoluir sem perder sua essência histórica. As técnicas de pastoreio foram aprimoradas ao longo do tempo, incorporando estratégias que melhor protegem o rebanho sem prejudicar os predadores, cuja existência eles reconhecem como parte necessária do ecossistema. A vigília noturna continua sendo responsabilidade dos guerreiros, que usam seu conhecimento do terreno para antecipar os movimentos de hienas ou leopardos. Quando ocorre um ataque, o evento é relatado na comunidade não apenas como uma ameaça superada, mas também como uma oportunidade de aprendizado. Por meio dessas histórias, os jovens compreendem que a coragem Maasai reside não apenas na força, mas também na capacidade de observar, analisar e agir com prudência. Nos últimos tempos, o povo Maasai tem enfrentado desafios relacionados à redução das áreas de pastagem disponíveis devido à expansão agrícola e à criação de reservas naturais onde o acesso do gado é restrito. Essas mudanças estão forçando a comunidade a reconsiderar seus padrões migratórios e a negociar com as autoridades estatais para conservar espaços essenciais ao seu modo de vida. Embora essas circunstâncias gerem incerteza, elas também fortaleceram a organização interna do grupo, que agora participa de debates sobre conservação e direitos territoriais com uma voz coletiva que ressoa além de suas fronteiras tradicionais. A força do povo Maasai reside também na sua capacidade de transmitir valores essenciais através de histórias contadas à volta da fogueira, onde os mais velhos partilham conhecimentos que vão desde a leitura de padrões do solo à interpretação de fenômenos naturais que podem alertar para secas ou anunciar épocas férteis. Estas narrativas não só ensinam competências práticas, como também moldam a identidade dos jovens, lembrando-os de que cada membro da comunidade existe como parte de uma complexa teia, em que cada ação tem consequências coletivas. Num mundo em rápida transformação, que migra paisagens naturais para áreas urbanas, estes encontros noturnos funcionam como uma âncora cultural que mantém vivos os ensinamentos ancestrais. Apesar dos desafios modernos, os Maasai conseguiram manter uma relação equilibrada entre tradição e mudança, criando projetos comunitários que promovem tanto a educação quanto a preservação cultural. Muitas aldeias estabeleceram iniciativas para ensinar aos jovens técnicas de artesanato, manejo sustentável de animais e conhecimento sobre plantas medicinais, enquanto outros programas se concentram em promover a liderança feminina dentro da comunidade. Dessa forma, a sociedade Maasai continua a se adaptar, sem perder os alicerces que sustentam sua estrutura social. O futuro do povo Maasai dependerá de sua capacidade de se adaptar às exigências do mundo moderno,
preservando a identidade cultural que define sua existência há séculos. Apesar das pressões externas, sua profunda conexão com a savana africana e a forte coesão interna sugerem que eles continuarão a defender seu modo de vida com a mesma resiliência que caracterizou as gerações anteriores. A história desse povo, tão intimamente ligada à natureza, ao gado e aos rituais que moldam sua identidade, permanece um testemunho da força cultural em um planeta em rápida transformação. Enquanto os sons de suas canções ecoarem pelas planícies e os guerreiros continuarem a saltar para o Adumu com orgulho, a essência dos Maasai permanecerá intacta, lembrando ao mundo que a tradição, quando profundamente enraizada, pode resistir a qualquer transformação. A natureza duradoura da cultura Maasai demonstra que a identidade não se baseia apenas em práticas visíveis, mas em uma filosofia de vida que prioriza a comunidade, o respeito pela natureza e a memória compartilhada. Cada geração contribui com sua força para esse legado, garantindo que, mesmo diante dos desafios do tempo, a essência de seu povo continue a se expandir como um eco eterno pela vasta savana africana. Seu legado permanece vivo. Se este vídeo te impressionou, não se esqueça de dar inscreva-se, compartilhe, deixe o seu comentário. Conte-nos abaixo o que mais te surpreendeu. Seu apoio nos ajuda a continuar criando histórias como esta. Obrigado por nos acompanhar. Até a próxima!